Olá, boa noite, muito bem, minha gente, que bom estar aqui novamente, pensando em trazer alguma novidade para vocês. Aqui é o programa 8 ou 80 do Ministério da Testemunhas de Jesus Cristo, da Igreja Evangélica Santo dos Santos. Pois muito bem, este nosso objetivo nada mais é do que trazer uma informação cada vez melhorada para vocês, no sentido de uma opinião crítica acerca daquilo que está acontecendo em nosso país. O nosso objetivo nada mais é do que tentar ajudar as pessoas a entender tudo como as coisas estão acontecendo e por que estão acontecendo. Não se trata de mudar ideias, de moldar ideias. Não quero que ninguém vote neste ou naquele partido, neste ou naquele candidato. Não tenho o menor interesse nisso. Meu único interesse é realmente trazer para vocês uma leitura crítica disso que está acontecendo aí. Eu estou um pouco afastado, não estou gravando as lives diretamente no computador por conta de um problema nos meus micros e, consequentemente, isso tem me dado um monte de dor de cabeça e problemas. Mas, de qualquer forma, estou tentando fazer por aqui mesmo, gravando, depois transformando em vídeo e levando isso para o YouTube. Pois muito bem, minha gente, eu peço a vocês que estejam ligados conosco sempre. Programa 8 ou 80 do Ministério Testemunha de Jesus Cristo. Esta live diz respeito à leitura dos sinais, evidenciam a sequência dos acontecimentos. Ou seja, quando aprendemos a ler aquilo que está acontecendo à nossa volta, nós podemos ter uma evidência daquilo que vai acontecer no momento seguinte. Claro, se você observa que um carro bateu na rua, há uma possibilidade muito grande de haver uma discussão entre os motoristas, há uma possibilidade muito grande de haver a necessidade da intervenção da polícia rodoviária, por exemplo, há uma necessidade muito grande de poder precisar que haja uma espécie de evacuação do local, até por conta de talvez até uma fagulha, Deus me livre, e aquilo gera um incêndio ou coisa parecida. Ou seja, a leitura dos sinais evidenciam o que deverá acontecer ou o que nós podemos até evitar por conta desses acontecimentos. Para quem vem acompanhando os acontecimentos, não há nada de novo. Os quadrilheiros em ação e seus atos criminosos, como diriam os demais membros da quadrilha, os malfeitos, né? Porque a quadrilha criminosa do poder, ela não admite que eles estejam cometendo atos criminosos ou delitos, né? Para eles, conforme disse a própria Dilma numa determinada ocasião, são apenas malfeitos. Então, os quadrilheiros em ação e seus atos criminosos na desabalada carreira em busca da destruição de uma nação, é assim que eles caminham. Eles estão correndo na destruição da nossa nação, sob as nossas barbas. E qual é o objetivo? Apenas o de que, tendo uma nação destruída em suas mãos, com um povo demente e desmemoriado, sem valores, totalmente entregue à prostituição e às drogas, torna-se muito mais fácil para a apropriação de seus bens e valores sem que haja qualquer reação, e havendo reações, que as mesmas não surtam os efeitos de uma retomada de poder. Afinal, o que podem seres que não têm cultura, apátridas, etc.? Pois bem, o que nós vemos aí então é isso. Eles querem ver uma nação totalmente desgovernada, sem valores, sem líderes, sem reações, pessoas que estejam como zumbis andando pelas ruas, drogadas, alcoolizadas,
totalmente entregues à droga, à prostituição, porque assim fica mais fácil. Assim eles não encontrariam uma reação capaz de retomar o poder. Por isso que eles vão te colocando cada vez mais para baixo, cada vez mais em situação de, não de ser humano, mas de um verme que está ali, um verme rastejante. Entre outros assuntos, este ano de 2018 vem recheado de novidades, fruto de investigações de homens sérios. Dentre elas, podemos destacar aqui o fato de que um ministro obtinha facilitações a si e a apaniguados em troca de apoio político em seu reduto. Coisas que diríamos ser características de atividades de gangsters. Esse tipo de atitude a gente costuma verificar em redutos dominados por alguma facção, onde a mesma dita as normas da comunidade e todo aquele que infringe uma norma dessas termina muitas vezes pagando com sua própria vida a fim de que o poder do líder não seja maculado pelo desmando. Isso nós vemos muito em favelas, por exemplo, onde o líder da favela, ele aproveita, ele dá ali um botijão de gás, uma comida para os favelados em volta, a fim de que eles mantenham o seu poder naquela favela, a fim de que eles o mantenham informado de tudo o que está acontecendo e a fim de que o poder dele continue. E quando alguém vem e infringe a norma ditada por aquele líder, ele mesmo determina que aquela pessoa seja executada. Isso quando os próprios membros daquele local, daquela favela, não resolvem por si mesmos eliminar o cara, porque o cara ele acaba por ser persona non grata naquele local, uma vez que ele desagradou ao líder, né? Então, e nós vimos que isto a esquerda leva ao poder. Então ela eleva à categoria de pensamento essas atividades criminosas. Mas aqui nós vimos que o ministro Carlos Marum, ele é demonstrado através desta investigação que trabalhava nesse sentido, conseguindo que integrantes do Ministério do Trabalho produzissem pareceres fraudulentos, atropelando exigências legais. Este homem, o Carlos Marum, registrado com o nome de Carlos Eduardo Xavier Marum, poderia representar qualquer partido porque são todos iguais, são verdadeiras quadrilhas, mas ele pertence ao extinto PMDB, que agora é MDB, e está vinculado ao estado do Mato Grosso do Sul. Viviane Lorena de Mello, secretária do meliante Marum, intermediava junto a servidores facilidades para sindicatos do Mato Grosso do Sul. Foram apuradas mensagens que denunciam esta prática e trazidas ao conhecimento público através da Operação Registro Espúrio. Como não poderia ser diferente, entra em cena um dos sinistros do STF, neste caso, o sinistro Edson Fachin, que pelo viés do STF sempre entende haver indícios insuficientes de provas para que sejam executadas as ações inerentes. Salvo, claro, que o investigado fosse um dos membros dos 3 P's, preto, puta ou pobre, para os quais qualquer indício seria mais do que relevante. Ou seja, para os membros das quadrilhas do colarinho branco, nada do que seja evidência será relevante. Por exemplo, se ele for encontrado com uma arma raspada, isso não será relevante. Pelo contrário, será motivo até de que imaginem que ele possa ter necessitado daquela arma por conta da sua defesa pessoal, né? Agora, se um dos membros dos 3 P's, preto, puta ou pobre, for encontrado, por exemplo, com um cacho de banana na rua, ele pode facilmente ser enquadrado como um ladrão, porque ele pode ter roubado aquele cacho de banana em algum lugar. Veja bem, não é que ele tenha roubado, ele pode ter roubado.
Mas no caso dos membros do colarinho branco, da turma do colarinho branco, esses não. Esses podem ser encontrados até com malas, e as malas assim andando com eles, né, nas mãos deles, repleta de dinheiro, com 500 mil reais, ou um apartamento com 50 milhões de reais. 50 milhões de reais, gente, não é pouco dinheiro, é uma bufunfa, é uma grana que dá para fazer assim um belo estrago na vida de alguém, ou consertar a vida de muita gente. Daria para ajudar bastante gente a levantar do buraco. Mas esse tipo de apartamento repleto de grana assim, por exemplo, para o Ministério Público, por ter sido encontrado num apartamento do Gedel Vieira Lima, do Gedel, isso não é motivo para investigação, até porque não existe prova relevante de crime. O STF ele tem uma característica interessante para ver o que seja uma prova relevante ou não, né? Algo que seja relevante, por exemplo, para a turma da JBS, para a turma do Temer, ou da própria amante ali, a dita Gleisi Hoffmann, e o seu marido Paulo Bernardo, por exemplo, já vista que nada do que pega neles cola. Por exemplo, a amante, né, ela tem a figura de amante na lista da Odebrecht, a Gleisi Hoffmann, ela está envolvida em corrupção, etc., mas o STF termina por simplesmente... o STF acaba por simplesmente achar que aquilo não tem nada demais, aquilo não tem problema nenhum, pode simplesmente levar, deixar quieto, porque ela deve ser freira. Provavelmente ela estava rezando naqueles papéis de corrupção, etc., né? Porque ela tinha o sonho de ser freira, então provavelmente aquilo ali faz parte do intuito dela de pagar um pecado, etc., coisas do gênero. Mas também envolvidos nesse caso do Marum, o Renato Araújo e sua aliada Jéssica Matos, o ex-ministro do Trabalho Elton Iomura e seu assessor Júlio de Souza Bernardo, vulgo Júlio Canelinha, e claro, o Paulinho da Força Sindical. Esse é figurinha premiada. Além, é claro, da deputada federal Cristiane Brasil, a filha daquele deputado, aquele que era presidente do PTB, o Jefferson, que acabou entregando o mensalão, Cristiane Brasil, não podendo esquecer que o próprio pai dela, o Roberto Jefferson, e ainda o deputado federal Nelson Marqueselli, do PTB de São Paulo. Vejam que é uma quadrilha bem montada, com gente de alto coturno, minha gente. É um pessoal assim de altíssimo nível aí. Como se observa, quem rouba unido permanece unido, se não pelos laços familiares consanguíneos, né, como o caso da Cristiane Brasil e o Roberto Jefferson, então pelos laços criados pela própria máfia que determina as normas familiares para este tipo de organização. Por isso vemos o envolvimento claro e evidente dos seguintes partidos políticos ou arapuca, conforme se queira chamar: PMDB, hoje MDB, Solidariedade, o PTB, porém, como vemos o envolvimento de entidades sindicais, não resta dúvida que a esquerda unida pensa que jamais será vencida. Portanto, fica aqui meu apelo, gente, vamos trabalhar contra essa turma e mostrar a eles que nós somos inteligentes o suficiente para ler esses sinais e entender o que se avizinha, e que nós não vamos permitir que eles tomem conta da nossa nação. Que Deus abençoe, proteja, guarde a todos vocês, em nome de Jesus. Amém e amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Eu pediria a todos que não esqueçam de curtir, compartilhar, indicar este nosso vídeo a outras pessoas, a fim de que outros conheçam também o nosso ponto de vista com relação a tudo o que está acontecendo em nossa amada nação. Sejam bem-vindos, um abraço, beijos, bye, fui!